que é o kimono? O kimono é uma das vestes tradicionais mais conhecidas do mundo e até meados do século XIX foi a roupa usada por todos no Japão. Atualmente é visto como uma roupa formal. O kimono não faz mais parte da roupa cotidiana dos japoneses, mas ainda é amplamente usado em ocasiões especiais, como casamentos, cerimônias de graduação e ritos de passagem de idade. É extremamente importante usar o kimono certo na hora certa. A donzela vestida de kimono se tornou uma das imagens mais simbólicas da Terra do Sol Nascente. Uma das atividades mais populares entre os turistas é comprar e vestir o kimono e outros acessórios das geishas ou maikos. O custo é uma questão interessante, pois existem kimonos feitos de seda que podem custar mais de 1 milhão de ienes, aproximadamente 48 mil reais. Além da sua variedade de designs sazonais, empregados de acordo com as estações do ano, os kimonos refletem a bela e rica natureza do Japão. Inicialmente era usado como roupa íntima, mas com o tempo se tornou uma peça de vestuário externa. Os kimonos que vemos hoje por aí, sejam os tradicionais ou os repaginados, são inspirados nos modelos que surgiram por volta dos anos 800. Com uma técnica em que o tecido era cortado em linha reta. O passo seguinte era costurar esses pedaços, criando uma peça única em forma de T. Assim, os fabricantes de kimono não precisavam se preocupar com o tipo físico de quem fosse usá-lo. Além disso, a vestimenta era fácil de ser dobrada e adaptável ao clima, uma vez que seu material era respirável, bom para os dias quentes e podendo ser usado em camadas, pensando nos dias frios. Prático, não é? A fabricação de kimonos se tornou uma forma de arte. Eles chegaram a ser tão valiosos que os pais os entregavam aos filhos como herança de família. Mas como são produzidos os kimonos nos dias de hoje? Que além de ser um produto voltado aos japoneses e suas tradições, também é alvo do mercado turístico do país. A Shiso é uma tradicional produtora têxtil japonesa que atua há mais de 460 anos. Eles são uma das mais antigas empresas de coloração Yusen no distrito de Nishijin, em Kyoto. A empresa emprega mais de 600 artesãos. Os kimonos artistas são conhecidos por suas técnicas requintadas e designs sofisticados que transmitem diversas expressões de beleza deslumbrante. O processo de confecção de um kimono tiço é altamente detalhado e envolve várias etapas. A empresa usa uma variedade de técnicas, incluindo tingimento, vaporização, enxágue e costura. Tudo começa com a seleção de um tecido de seda de alta qualidade, que é então cortado em pedaços e costurado. O tecido é então tingido usando a técnica Yusen, que envolve pintar desenhos no tecido usando uma resistência de pasta de arroz e depois tingi-lo. Após o tingimento, o tecido é vaporizado para definir as cores e depois enxaguado para remover o excesso de tinta. O kimono é então montado por artesãos habilidosos que costuram as diversas peças de tecido utilizando técnicas tradicionais. São necessários 12 metros de seda para fazer um único kimono. A Shiso conta com uma rede de artesãos altamente qualificados. Cada etapa é feita manualmente e pode levar semanas para ser concluída. Esse design complexo começa com um esboço, depois que o desenho fica pronto, o artesão o transfere para a seda. Essa etapa se chama drafting e pode levar 2 semanas. É necessário garantir que o desenho fique bom quando o kimono for usado no corpo, não apenas em uma superfície plana. As linhas são fundamentais para o processo do desenho, mas elas não serão vistas no resultado final do kimono. Essa tinta é lavada depois de servir de guia para os artesãos. Esses kimonos são conhecidos por seus padrões complexos, pintados com uma técnica secular chamada Yusen, que se tornou um ícone dos kimonos de alta qualidade. A técnica é mais cara e demorada que a serigrafia. Os artesãos traçam o desenho com uma pasta parecida com cola que separa as cores quando a seda é pintada. Também dá um contorno branco característico às partes do desenho. Esse é apenas o começo de um processo de meses. Pedaços do mesmo kimono são enviados para diferentes artesãos em Kyoto. Cada artesão deve aperfeiçoar sua parte tendo em mente o desenho final.
Mas essa não é a única maneira pelo qual os kimonos são tingidos. Alguns são feitos utilizando a técnica chamada shibori. O shibori é outra técnica de tingimento que envolve o uso de amarras para criar padrões no tecido. O tecido é dobrado, torcido ou amarrado antes da aplicação do corante, criando padrões únicos e interessantes. No Ocidente, essa técnica foi disseminada como o famoso tie-dye. No caso da tiço, os artesãos enrolam a seda em um barril de madeira. Ela é fixada no lugar antes da tampa ser colocada. O tecido que fica no interior do barril é vedado e deve ficar branco. Já o tecido que fica exposto na parte exterior é tingido. Esse trabalho é fisicamente exigente, porém isso não é o único desafio. Na hora de tingir, o artesão precisa acertar exatamente a cor, fazendo ajustes a olho nu, e é essencial que o tecido vedado dentro do cano permaneça branco. No entanto, o artesão não sabe se vai conseguir até abrir a tampa. Dessa forma, na hora de mergulhar a seda, se o barril permanecer no tingimento por muito tempo, as cores começarão a vazar. O artesão deve cortar uma tira do tecido tingido para compará-la com a amostra. Assim, ele ajusta a cor de acordo. Todas essas etapas se combinam para contar uma história através do desenho do kimono. Temas da natureza ou das estações são comuns, enquanto alguns designs são poemas ou peças de referências do Japão. A etapa final do processo é a aplicação de folhas de ouro e os bordados. O bordado, por si só, pode levar semanas a meses, dependendo do desenho. Quanto mais bordado o kimono possuir, mais caro ele será. Quando todas as peças se encaixam, o kimono é uma obra de arte manual. Os kimonos da tiço demoram de 6 meses a 1 ano para serem confeccionados, e essas centenas de horas de trabalho se refletem no preço. A maioria varia de 7 a 14 mil dólares, mas alguns dos designs super elaborados da tiço chegam a custar mais de 100 mil dólares. O preço pode aumentar mais ainda com a obtenção à parte dos acessórios que complementam o visual de geisha. A tiço vende em torno de 4 mil kimonos por ano, mas a relevância desse tipo de vestimenta na vida moderna é limitada e tem perdido força. Os clientes que procuram kimonos mais baratos podem optar por alugar ou comprar os que foram restaurados ou reformulados, mas ainda oferecem boa qualidade. Comprar um kimono de algodão ou sem artesanato complexo é muito mais acessível, mas esses são usados somente para eventos menos formais.